Então, voltando à sequência de vídeos, vamos responder a pergunta referente ao assunto anterior. Para entender o que eu estou falando, assista os vídeos da série e continue vendo a programação e o conteúdo do canal. Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, no versículo 9, vamos começar a responder as perguntas. Então, Paulo descreve no versículo 9 do capítulo 3 de Romanos assim: pois que, interrogação, novamente, uma pergunta. Mas ele vai responder as perguntas dos vídeos anteriores que eu estou fazendo sobre este assunto. Somos nós mais excelentes? Interrogação. Outra pergunta. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Está vendo? Então, o assunto principal é o pecado humano, o pecado do homem que leva a Deus a julgar junto com os outros deuses, como está escrito em Salmos 82, que já foi lido no primeiro vídeo dessa série. Por isso que tem que assistir os outros vídeos para entender e chegar até aqui sabendo o que eu estou falando, sobre o assunto específico que eu estou falando. Então vamos analisar agora o versículo 9, porque aqui dá a revelação que tem sido anunciado desde quando eu comecei esta série, que o problema é o pecado do homem. Então a solução dos problemas é o relato do pensamento e do conselho de que para você sair do mundo, você tem que entrar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque você vai fazer aquilo que vai te tirar da impiedade. Porque Paulo diz assim, no versículo 9, respondendo, pois que. Agora ele vai revelar a resposta destas duas questões que eu coloquei em pauta no último vídeo. Porque somos nós mais excelentes? Interrogação. O que ele está querendo dizer com isso? Porque ele está querendo dizer que não somos mais excelentes do que ninguém, nem dos justos e nem dos ímpios. Por quê? Porque ele diz, na sequência, de maneira nenhuma. Então, nós não somos mais excelentes, mesmo sendo cristãos, dos que estão de fora do reino de Deus. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos. Está vendo? Eu já fiz o vídeo falando sobre isso. E Paulo, ele cita judeus e gregos em 1 Coríntios capítulo 1. Demonstrando que os judeus e os gregos, eles têm que se transformarem em cristãs, porque eles estão no pecado. Se eles estão no pecado, eles vão ser julgados. Então, por isso que a religião cristã e a religião judaica e a religião gentílica dos povos do mundo, elas não são as religiões oficiais do Deus Pai e do Deus Filho da Bíblia, dos cristãos. Por isso que nós somos separados e eles são inimigos da cruz.
porque eles não fazem aquilo que está escrito na nossa Bíblia Sagrada. Por isso que Paulo está falando aqui agora. Nós não somos melhores do que eles. Porque daí ele completa no versículo 9, é o versículo que eu estou lendo, na última parte. Porque todos estão debaixo do pecado, mesmo os cristãos. Mesmo guardando a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, os cristãos estão debaixo do pecado. Não tem como negar isso. Mas eu sempre digo, eu sou sacerdote, rei, mestre e profeta. Então eu sou perfeito e santo. Mas por que eu tenho todas essas qualidades se todo mundo está debaixo do pecado? Porque eu saí do mundo. Então a resposta é essa, sair do mundo, para responder todas essas perguntas, essas 3 perguntas que foram criadas e anunciadas por Jesus Cristo agora. Se você sai do mundo, você se torna perfeito e santo. Porque daí você não vai praticar a injustiça, a iniquidade, que é essa que as pessoas do mundo, os ímpios, praticam. Não adianta eles terem uma religião, mas eles não têm a religião verdadeira. E mesmo os cristãos que estão dentro da religião cristã, dos templos, das igrejas evangélicas, também estão dentro do mundo, porque a igreja está contaminada pelas obras da lei e pelo costume e tradição mundana das religiões antigas dos gregos e romanos. E dos judeus também, porque o judaísmo foi destruído por Jesus Cristo, como eu venho falando nos vídeos. Tenho provado nas palavras, nas epístolas, como está escrito em um dos livros que Paulo escreveu. Que o Evangelho de Jesus Cristo está nas epístolas, nos mandamentos, na palavra, nos livros sagrados da Bíblia, do Novo Testamento. Paulo só usa o Antigo Testamento para criar o Novo Testamento que Jesus mandou ele fazer na época de Paulo, quando ele estava vivo. Jesus e Deus não mandou Paulo pregar o judaísmo. Quem estava pregando o judaísmo era o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago. Eles estavam misturando o cristianismo com o judaísmo. Daí virou o evangelho da circuncisão, como Paulo revela no livro de Gálatas. E Lucas revela no livro de Atos dos Apóstolos. Mas só que no livro de Atos, esta informação ela já é mais sutil. Agora no livro de Gálatas, que Paulo escreveu, já é mais explícita. Ele até descreve o nome dos evangelhos, da circuncisão e circuncisão. É isso que o texto aqui, é um dos motivos que o texto que Paulo está falando. Por quê? Porque esta palavra é para as pessoas que estão no modelo de vida judaico e grego, que o cristianismo também incorpora. Por quê? Porque todo mundo vive igual judeu e grego. Hoje em dia, todo mundo quer sinal e todo mundo quer sabedoria. Lembra que lá em 1 Coríntios eu fiz o vídeo falando? Os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. Mas só que Paulo pregava a palavra da cruz, que é escândalo para os judeus e é loucura. É loucura para os judeus e escândalo para os gregos.
Ou é o contrário, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está escrito lá, mas é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Por isso que quando a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados fala estas coisas, estas palavras, ninguém entende. Mas eu não estou julgando, eu estou demonstrando aquilo que Jesus está me revelando. Eu só estou observando, como está escrito no livro de Tiago. Está escrito no livro de Tiago, para não julgar. Em outros livros também, da Bíblia, do Novo Testamento. Nós somos cristãos, nós temos que falar do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. A gente fala do Antigo Testamento somente para demonstrar, determinar certas explicações, como modo de vida, a questão do modelo da virtude espiritual, que é o modo de vida de Jesus Cristo, da santidade. A gente fala de caráter, a gente usa o Antigo Testamento para falar dessas coisas também. Ética, moral, porque lá tem o exemplo dos homens que eram homens de Deus, que eram judeus e israelitas. Mas eram alguns, não era todos, né? É só os que estão, é só os nomes que estão escritos dentro da Bíblia do Antigo Testamento. Não todo o povo judeu, israelita. Igual hoje. Também são poucos cristãos também, que a gente pode usar como exemplo. Porque o cristianismo, ele está contaminado como as outras religiões também estão. Então é por isso que no versículo 9 do capítulo 3 de Romanos está escrito, na última parte, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito no versículo 10, que eu vou ler agora, que diz assim, como está escrito, : não há um justo, nem um sequer, tanto gregos como judeus, tanto judeus como gregos. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Tá vendo? Ninguém entende isso que Jesus está falando para mim agora e eu estou falando para vocês. Não há ninguém que busque a Deus com D maiúsculo. Então não adianta a gente ficar procurando e buscando, tateando no escuro, que a gente não vai achar, por causa do nosso modo de vida, que é grego e judeu, judaico. É o modo de vida religioso grego e judaico. É o modo de vida mundano, dos costumes e as tradições que Jesus instruiu. É isso que está escrito aqui. Daí no versículo 12. Todos se extraviaram, repetindo, todos se perderam, extraviaram. É Paulo que está falando isso. Por isso que nós estamos respondendo as perguntas agora. Que surgiu durante o vídeo. E juntamente se fizeram inúteis, tá vendo? Tudo que você faz é inútil, não adianta. A gente não está agradando a Deus, nem a Jesus Cristo. Paulo está escrevendo aqui. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Tá vendo? Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu, para poder realçar esta parte aqui do versículo 12 que eu li agora.
eu faço tratamento lá no CAPS, que é o tratamento das pessoas doentes mental, que eu fui interditado pelo juiz, tenho problema de cabeça. E lá tem a enfermeira, uma enfermeira boa, uma senhora legal, uma das enfermeiras. E o filho dela é padre, ele é padre, ele é da religião católica. E às vezes eu conversava com ela sobre a questão da Bíblia, mas a gente não se entendia, porque ela tem outro pensamento. Daí quando eu falava essas coisas, ela não gostava. Daí quando eu falei que essa passagem da Bíblia, que eu vou repetir, do versículo 12, do capítulo 3 de Romanos, eu falei assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Daí quando eu falei isso, ela não gostou. Daí como ela lê a Bíblia também, né, porque ela tem que seguir também a religião dela, né, que ela é católica. Daí ela pegou, ela fez a pergunta para mim. Olha como ela é esperta. Daí ela falou assim, porque eu falei para ela que ninguém fazia o bem, ninguém prestava. Daí o que ela falou para mim? E o que está escrito no versículo 1 do capítulo 3 que você leu agora de Romanos? Daí eu esqueci. Daí eu fiquei quieto, parado. Daí ela falou, no versículo 1 não está escrito que é para o povo judeu israelita? Daí quando ela falou isso, daí eu lembrei do versículo 1 do capítulo 3 que está escrito assim. Por isso que ela falou isso, ó, preste atenção. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Interrogação. Ou qual a utilidade da circuncisão? Interrogação. Daí me veio na cabeça, daí eu lembrei na hora. Ela falou isso porque ela estava falando, apontando que é o contexto na cabeça dela, porque ela é católica. Já está errado o pensamento dela. Então, na cabeça dela, ela estava achando que este versículo 12 era só para os judeus. Daí, na hora, eu não tinha muita alternativa, porque daí ela parou, desconversou, foi fazer o serviço dela e saiu da minha presença. Daí eu fiquei pensando, não, tá errado, não é para os judeus. Daí, passou um tempo, eu fui ler os outros capítulos, daí eu vi nos outros capítulos que estava informando de Romanos, que não é para os judeus. E agora, lendo agora aqui com mais calma, dá para provar isso que eu estou falando, e ela estava errada. Que Paulo está falando tanto para os judeus como para os gregos, como eu li agora, está no versículo 9 do capítulo 3. Então, não tem como a gente convencer as pessoas, porque as pessoas usam o mesmo instrumento que a gente usa, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Só que eles distorcem, invertem tudo por causa da religião deles. Ela foi astuta, ela sabia que o que eu estava falando, ela podia rebater, mas ela rebateu com um argumento falso e mentiroso. Então ela está dentro do pecado, porque eu estou mostrando aqui que Paulo não está falando só para os judeus, porque ela falou que este texto era para o povo de Israel e Judá, mas não é para o povo só de Israel e Judá, é para os gregos e para os judeus, como está escrito no versículo 9 e nos outros capítulos que eu tinha visto também sobre a resposta desta questão aqui que eu revelei agora. Então, é todo mundo. Paulo está falando que Deus disse que é todo mundo que não faz o bem. Por quê? Porque ela é religiosa, ela é católica, ela é cristã, Então, ela acha que ela é enfermeira, ela deve fazer
caridade. Não é pelas obras da lei que a gente vai ser salvos, é pela lei da fé. Como está escrito na sequência até o último versículo do capítulo 3, até o último versículo, que é o versículo 31. Não é? Aqui comprova isso que eu falei agora, que não é pelas obras, é pela fé. Então, por isso que as pessoas estão no caminho errado. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, este exemplo é a confirmação de todas essas perguntas aqui. São agora 4 perguntas, porque essa história que eu contei seria como se fosse uma 4ª pergunta. Então, está respondido. Por quê? Versículo 12 do capítulo 3 de Romanos. Todos se extraviaram. Aqui está a resposta, a solução. E juntamente se fizeram inúteis. Tá vendo? Por isso que vamos ler aqui. Por isso que está escrito que no versículo 5 do capítulo 3 de Romanos, está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, e no versículo 7, está escrito: por causa da mentira. Essa senhora, ela mentiu. Essa senhora que eu conheço ela mentiu. Abundou mais a verdade de Deus. Agora, para glória sua. Entendeu? Por isso, fechando, que para que, respondendo a primeira pergunta agora dos vídeos anteriores, para que Deus possa julgar o mundo, tem que haver os ímpios, a impiedade. Daí o que aconteceu? Eu não pude dar as minhas considerações, não pude defender a minha fé, e encerrou o assunto entre eu e a minha conhecida lá do CAPS, a enfermeira, encerrou nesses termos. Ficou uma coisa injusta, porque eu tinha bastante argumentos e ela não quis me ouvir. Então, terminamos por aqui este vídeo, e eu poderia continuar falando sobre o assunto, mas aí vamos deixar mais conteúdo para os próximos vídeos, as próximas aulas dos cursos e os próximos pensamentos, os próximos assuntos que Jesus mandar a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados revelar. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.